E aí, galera do Sal Podcast, juntos para mais um episódio. Antes, eu quero logo chamar a sua atenção, vai lá, curte, compartilha, comenta, dá o like pra gente aqui no Varanda Esportes e também no Sal Podcast. O nosso convidado hoje especial, hoje vamos tratar da área de medicina, tem feito um calor danado na nossa região norte, a gente precisa falar da proteção da pele e também uma doença que acomete muitos brasileiros, que é a hanseníase. Para isso, chamamos o especialista, doutor Cláudio Salgado, está conosco. Cláudio, obrigado pela presença aqui. Prazer, Valmir. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Vamos falar, começando, depois a gente entra na hanseníase, que é a sua especialidade, mas esse momento agora que nós estamos vivendo com temperaturas elevadíssimas, né? 30 graus, aí sensação térmica de 35 e 40, que eu acho que é muito pior, o pessoal que dá uma amenizada aí na previsão do tempo, né? Mas o que fazer agora, principalmente nesse momento, estamos entrando aí no mês de julho, as temperaturas estão aumentando, como se prevenir para esse momento? Duas coisas básicas, né? A primeira delas é hidratação oral. Então, beber muita água. Independente de se você está em lugares fechados ou abertos, tem que beber muita água. Aqui. Isso é importantíssimo, né? O segundo é proteção solar, né? Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, independente de idade, né? Você precisa ter, porque nós temos aí os raios ultravioleta em maiores concentrações agora, né? Nesse período. Então nós precisamos realmente proteger. A proteção é fundamental. E aí, se você vai para a praia, por exemplo, que é a época agora, né? Vamos entrar em julho, o pessoal vai para a praia. Proteção solar e, saindo da praia, hidratação. Hidratação tanto oral quanto... Aí você tem vários hidratantes bons no mercado, né? Para passar na própria pele. Por que hidratante é tão caro? Olha, o preço varia muito. Né? Você tem substâncias que existem em alguns protetores que eles são para suprir necessidades da pele de algumas pessoas que não têm essas substâncias. Então aí isso faz encarecer. Nem todo mundo precisa desses hidratantes que são mais caros. Uns são para alergia, né, também? Tem os que dão menos alergia, né? Que eles tiram substâncias que são mais consideradas substâncias alérgenas, né? Tem outros que, por exemplo, para quem tem dermatite atópica, que é uma doença que atinge principalmente as crianças, depois você tem uma segunda fase juvenil e uma terceira fase já bem menos em adultos. A dermatite atópica tem algumas substâncias que você não tem na pele. A pessoa que tem dermatite atópica, faltam algumas substâncias. Então tem hidratantes que têm essas substâncias. E aí você pode prescrever isso para fazer essa reposição. Então, talvez por isso nós tenhamos essa variação de preço tão grande, né, entre um hidratante e outro. Tem cuidado específico assim para criança e para idosos nesse período de muito calor? Esses dois que você falou, que são os extremos, eles são muito parecidos, né, nessa questão da hidratação. É interessante que saiu agora um alerta, né, na Europa, a onda de calor na Europa, um alerta principalmente para os idosos, né, porque aí os idosos, qual é o problema? Os idosos estão mais sozinhos. Né? As crianças, normalmente as crianças em idade bem baixa estão acompanhadas, né, estão com os pais e tal, então você tem um cuidado especial. E os idosos, muitos deles estão sós, então sozinhos, tem alertas para que eles façam hidratação, para que na desidratação venham a ter uma consequência mais grave. Né? Principalmente os idosos. Os idosos estão com a pele, tipo assim, a partir dos 70 anos, a pele não é a mesma, não tem a mesma textura, vamos dizer assim. Sim, perde elasticidade, né? Você perde colágeno, você perde uma série de proteínas que dão sustentação à pele, né? Então a pele fica mais fácil de sofrer fissuras, por exemplo. Quem precisa daquela vitamina que está no sol, ela tem que ficar exposta há quanto tempo em média? Você está falando provavelmente da vitamina D, né? Vitamina D. E tem uma virada, né? Tem uma transformação quando você pega sol. Não precisa mais do que 15, 20 minutos por dia, não precisa ser nem direto, luz direta, entendeu? O que é uso direto? Então, luz direta é você ir para o sol. Eu vou ficar no sol porque eu preciso dos meus 15 minutos Como é que de pode vitamina ser? D. Pode ser se você sair na rua, for para algum lugar, A de um sombra lugar para mesmo? o outro, na sombra mesmo. Não você precisa consegue. a exposição Não ao sol. precisa a exposição direta ao sol, né? Tá. Que é uma coisa que algumas pessoas fazem.
você não precisa disso na realidade, né? Aqui, para nós, nessa região, estar na rua já é o suficiente. Estar na rua já é o suficiente, porque o raio ultravioleta, ele vem e ele Transpõe. reflete, né? Ele reflete, ele bate, por exemplo, no chão, bate em superfície e volta para você. Tá. Por isso que quando a gente vai para a praia, se você... Ah, não, eu vou para a praia, mas eu vou ficar embaixo do guarda-sol. No final do dia você tá torrado. Porque o raio ultravioleta bate na areia da praia, bate na água e reflete e volta, entendeu? E uma outra coisa... Não na mesma intensidade, claro, mas ele volta. O raio solar da manhã tem menos intensidade ou isso é mito? Depende do ultravioleta. O ultravioleta A é verdade, ele tem uma variação ao longo do tempo. O B não. Ou o contrário, não estou bem certo agora. Um deles é direto, Tá. né? E o outro tem variação. Então, como tem essa variação, você precisa se proteger ao longo do tempo todo, né? E tomar banho, tem gente que se refresca tomando banho. Isso pode dar problema? Tá tomando banho toda hora? Não, né? Acho que não há problema nenhum. Não Né? tem problema nenhum. Banho em excesso só é ruim para quem tem dermatite atópica. O que é a dermatite? criança... Como é que é? Só para as pessoas entenderem o que é dermatite O atópica. que é dermatite atópica? Dermatite atópica é uma doença alérgica da pele, a alérgenos que estão aí na nossa vida, né? Então, ácaros, por exemplo, né? Corantes, acidulantes, que estão nos refrigerantes, que estão nos conservantes. Então, eu tomo alguma coisa que tem um conservante, você toma alguma coisa que tem conservante, não acontece nada. Mas quem tem dermatite atópica tem uma predisposição, as crianças que têm uma predisposição, elas entram em contato com isso e a pele reage. E aí você tem lesões, né? Ressecadas, manchas, esbranquiçadas. E aí isso, se você não cuida, evolui. Tem a ver com celulite nas mulheres isso? Não tem nada a ver. Né? Não, só é outra. Eu estou tomando coisa. muito refrigerante, aí pode me dar Não, celulite. também não. Nada também a ver, né? não. Nada a ver. Podemos entrar no caso no caso da hanseníase, que o senhor é especialista. Esteve no Japão recentemente fazendo palestra, né? Pois é, um convite do... Eu fiz a minha pós-graduação, meu doutorado, eu fiz no Japão, né? Certo. Eu morei 5 anos lá, fiz na Universidade de Tóquio, de 92 a 98. E os meus colegas da época do doutorado, hoje eles estão como chefes de serviço lá, né? Que eles... principalmente em Tóquio, mas em vários lugares do Japão. São japoneses? Japoneses. São. E aí eles me convidaram agora para o Congresso Japonês de Dermatologia para falar de hanseníase. Mas, além disso, para ir também em alguns lugares, nas universidades com eles lá, para conversar sobre dermatologia de um modo geral, né? Então foi muito bom, foi muito bom. Eles são... a receptividade dos japoneses é uma coisa impressionante, né? E você se sente muito bem, eu me senti muito bem. Nós saímos num determinado dia que os colegas todos estavam presentes e os professores e falaram em uma celebração, né, de um retorno lá e tal, quer dizer, de uma pessoa que passou 5 anos maravilha. E que é considerado hoje como uma pessoa membro da Universidade de Tóquio, do Departamento de Dermatologia. Faz parte, né? O senhor faz parte. Fazendo parte deste contexto aí da universidade. Isso... assim, não tem preço. O povo oriental não diz isso para qualquer um, né? É preciso, como a gente diz aqui no Pará. Eles são bem contidos, né? Isso, para mim, foi... talvez não tenha sido uma 100% de surpresa, porque eu já tinha ido antes, mas dessa vez agora foi mais intenso, né? O cara tem que ser considerado quando a gente fala nisso. Quando você toma uma água aqui, queria que o senhor falasse sobre o que causa a hanseníase, como é que é a transmissão, os sintomas, essas coisas. Hanseníase é uma doença causada por uma bactéria chamada Mycobacterium lepra. E por isso que o nome antigo era lepra, hoje é chamado hanseníase. Né? Quem estava com lepra era chamado de? Leproso. Era. E hoje, em alguns lugares, você vê chamando hanseniano, o que também não é adequado, né? Porque você rotula uma pessoa de uma determinada doença, na realidade, não só para a hanseníase, mas para qualquer doença, você rotular uma pessoa com aquela doença não é bom por vários motivos, né? Na hanseníase, o principal deles é a discriminação, o estigma que isso causa, e nós continuamos vendo isso hoje, né? Quem tem hanseníase ser isolado da família, por exemplo, né? Não precisa. Não precisa. Hoje você tem tratamento, né? Então você trata. Na hora que você trata, você
não tem razão para o isolamento, que antigamente o isolamento era isso, né? A Eu hanseníase descobri é que uma você está com doença, hanseníase. Então uma doença milenar, né? uma doença milenar. E aí, é bem interessante uma coisa que agora até a autora principal desse artigo, um artigo que nós estamos presentes também, um artigo mostrando que tinha uma outra bactéria chamada Mycobacterium lepromatosis, que também causa hanseníase, e que já estava aqui no continente americano antes da vinda dos europeus, antes da vinda dos escravos da África, né? Antes da colonização, você já tinha o Mycobacterium lepromatosis nas Américas. Então, de alguma maneira, a população local, né? Os indígenas e tal, eles passaram a lidar com isso, né? Porque é bem interessante saber que antes, porque a ideia toda era que a rota tinha sido essa, né? Vieram os colonizadores trazendo hanseníase, e ao mesmo tempo que vieram os escravos também com hanseníase, e isso virou esse caldo de cultura que nós temos no Brasil, e junto com isso a questão da hanseníase e outras doenças, mas a hanseníase nesse sentido. E agora a gente saber que tem uma outra micobactéria que também causa hanseníase, que já estava aqui antes da chegada dos europeus, a gente pode pensar várias coisas sobre isso. Uma delas é que aquela população que estava aqui antes, que hoje nós sabemos que era uma população super organizada, já teria de alguma maneira conseguido controlar o processo, né? Com o que nós não sabemos exatamente, mas provavelmente conseguiram controlar de alguma maneira com medicamentos da floresta, alguma coisa desse tipo. Como os índios sempre fizeram. Como né? sempre fizeram, exatamente. Na verdade, eles sempre deram um jeito deles. Né? A colonização é uma ruptura, né? De uma cultura que também é uma cultura milenar dessa nossa região aqui, que a gente estuda muito pouco, né? Você vai no Japão, como eu fui agora, você tem histórias de 3 mil anos, 4 mil anos, 5 mil anos. A China também, onde eu estive ano passado, né? Você vem para cá, as nossas histórias de 2 mil anos, 3 mil anos, elas não parecem, elas não são contadas, né? Porque tem uma nova contagem a partir da colonização. As pessoas contam de 1500 conta de 1500 para cá, como se para trás não tivesse... E para trás sempre existiu, né? Sempre existiu. E a gente pode ver que, principalmente na nossa região, aqui na região amazônica, é uma região muito rica, não só porque descobriram e continuam descobrindo alguns elementos para as composições químicas de remédio, mas anteriormente também. E os índios, muito sábios, sempre se utilizaram disso aí. Agora, o hanseníase, o nome vem de Hans? O nome vem do Hansen, né? Hansen. Armal Hansen era um norueguês, e foi ele que descobriu que era uma bactéria que causava a doença, né? Com uma discussão muito grande dentro do laboratório onde ele foi trabalhar, porque o chefe do laboratório acreditava que era uma doença genética, né? E quando ele começou a falar que era uma doença causada por uma bactéria, ele foi muito combatido dentro do laboratório, né? Pelo próprio chefe. E chegou a fazer coisas que são abomináveis, né? E foi suspenso da medicina por conta disso. Por exemplo, ele pegou lesão de um paciente e inoculou em uma pessoa que não era doente, para provar que ele podia passar de uma pessoa para outra essa doença, dizendo, olha, não é genético, tá vendo? Eu consigo passar de uma pessoa para outra. Então, obviamente que isso não é adequado. Ele teve que curar depois essa pessoa, né? Porque não se sabe o que aconteceu imagina depois, esse né? teste aí, né? Pois é, mas aí naquela época você não tinha tratamento, né? Então isolava a pessoa, o que ele ia fazer com a pessoa, entendeu? Então, por isso ele foi banido da medicina durante muitos anos, né, na Noruega. E aí no final da vida ele foi permitido de novo a exercer a medicina por conta da grande descoberta que ele tinha feito, mas diante de situações como essa. E aí ficou o nome que assim, para diminuir o estigma, sair da lepra para a hanseníase, mas o Hansen foi uma pessoa que fez experimentos com humanos que são abomináveis. Né? Então, assim, quer dizer, vamos usar um termo melhor, menos estigmatizante, né? Ficou a hanseníase, né? O Brasil defende isso desde a década de 1970. Foi um dos primeiros países a defender que não deveria ser usado lepra. Aliás, nós tivemos grandes pesquisadores sanitaristas, desde sempre, né? Desde muito tempo. Desde o início. A própria Sociedade Brasileira de Hansenologia, que eu fui presidente por 2 mandatos, é uma sociedade que vai fazer 80 anos, né? Então você vê que tem muito tempo aí atuando
né, no combate à hanseníase em prol dos pacientes. Para acabar de vez com isso aqui, se você tem alguém na família e hoje o tratamento você não precisa isolar ninguém, só explique para as pessoas que de repente tem muita gente que ainda tem aquela cultura, porque o preconceito ainda existe, né? As pessoas continuam perguntando isso no consultório, elas perguntam isso, né? O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço com a pessoa que foi diagnosticada? Eu deixo ela isolada num quarto, dentro da casa, e, né, esse tipo de coisa que nós fizemos na pandemia, deixa a comida na porta, né? E aí a gente fala que não precisa, porque você, como tem tratamento, o tratamento ele diminui muito a possibilidade de transmissão no início, e se você cura a pessoa, não há transmissão mais, né? Eu costumo dizer, inclusive, que a pessoa que está doente, que eu já fiz o diagnóstico e que está em tratamento, já não é mais eu não considero mais um problema, porque ela vai ser tratada e tudo certo. O problema agora são os outros, né? Ninguém morre mais de hanseníase. Ainda morre. Mas por quê? Morre, eu acho que talvez por falta de cuidado, né? Falta de cuidado. Mas nos grandes centros urbanos temos isso? Em grandes centros urbanos. Nós temos um problema grande, podemos falar do Brasil, mas na Indonésia, por exemplo, nós tivemos uma série de mortes em pessoas entre 20 e 30 anos de idade, no ano passado, né? E assim, isso virou uma coisa grande nos movimentos sociais e tal, e só se soube da morte dessas pessoas porque essas pessoas estavam nos movimentos sociais. Então, os movimentos sociais são muito importantes, né, para isso. E por que morre? Você tem um tratamento padrão para hanseníase hoje, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Causado por uma bactéria, Mycobacterium lepra, ela entra no seu corpo. Ela é uma doença sistêmica, ela não é uma doença da pele, ela é uma doença sistêmica, mas que o bacilo gosta de uma célula chamada célula de Schwann. Essa célula de Schwann está nos nossos nervos periféricos. Então, os nossos nervos que fazem a gente movimentar as mãos, ter sensibilidade na face, na pele, essas células de Schwann, elas estão dentro desses nervos. E a bactéria da hanseníase gosta dessa célula. E vai lá. Ela vai lá. Vai lá e causa uma degeneração nessa célula. Essa célula começa a morrer por causa... Por isso que essas pessoas perdem as articulações. Perde a sensibilidade, perde a força, né? Então, essa é a história natural da doença. Então, você tem uma história natural que é a evolução com a perda da sensibilidade, com a perda de força, e aí você vai ficando com o que se chama de mão em garra, né? Que os dedos começam a ficar atrofiados, as mãos e tal, pés também, e a face, né? Então, tem pessoas que não conseguem mais fechar o olho, esse tipo de coisa. Então, essa é a evolução natural da doença. Existe na medicina uma condição de que, olha, doutor Cláudio, tem uma pessoa que nunca foi cuidada, mas ela está muito mal. Eu tenho como reverter essa situação? Você tem como... Primeiro, sempre tem alguma coisa a fazer por um paciente de hanseníase, independente da fase que ele está. Né? Algumas coisas nós não conseguimos reverter. Então, por exemplo, se ele tem uma mão em garra, eu não vou conseguir reverter pelo tratamento só com antibiótico. Eu vou matar a bactéria, mas o nervo dele eu não consigo regenerar. Então, isso é um problema. O que a gente faz? Ele tem a mão em garra, eu trato a infecção e depois eu faço uma cirurgia para abrir a mão dele. Então, com uma mão fechada, por exemplo, ele não consegue pegar um copo. Mas se eu abrir a mão dele, ele consegue pegar o copo. Mas se você matar a bactéria, já evita que ele morra daquilo, né? Evita mais consequências para o corpo dele, evita transmissão para outras pessoas, né? E para o processo. Então, na hora que você para o processo, ok, aí vamos ver como é que o que a gente pode recuperar do que foi perdido. E aí o quê? Já é estético? Fisioterapia, depende. Porque você paralisa a doença ali, né? Você parou ali, né? Então, o que você perdeu de nervo, já perdeu. Mas você tem ainda alguma coisa de nervo lá que você pode estimular e tal. E esse estímulo vem através da fisioterapia, da terapia ocupacional. Tem gente que melhora muito. A pessoa não assistida, que está em processo de evolução na doença, como é que ela transmite para outra pessoa? Então, quando a gente está conversando aqui, se eu tenho hanseníase, não sei que eu tenho hanseníase, estou doente, eu estou conversando, eu estou transmitindo, igual como transmite tuberculose, igualzinho, no ar, pelo ar. Falando aí aqui... você respira a bactéria. O teu organismo consegue controlar essa bactéria, matar ela e tal, ok. A maioria da população está nesse grupo.
Felizmente, nós temos aí um percentual. Então a gente já pode dizer que a gente já conversou com alguém que possa ter, com sem saber, certeza absoluta. e a gente já eliminou. Com certeza. É muito revelador isso aí. Com certeza. Você já conversou. Te diria que nós temos como medir isso. É mesmo? Hoje nós temos um teste chamado anti-PGL1 IgM, que é um anticorpo que circula no nosso organismo. E se você entrar em contato, se você respirar, por exemplo, se entrar alguém aqui agora que está com hanseníase, tá? E você começar a conversar com ela, e você respirar muito esse bacilo, você vai produzir anticorpos. Tá. E eu tenho como medir isso, né? Então, na Amazônia, nós já fomos a 34 municípios, aqui no Pará e em alguns outros lugares. E se eu medir isso em escolas da periferia de municípios pobres, eu vou ter aí 30%, 40%, até 50% de crianças positivas para o anti-PGL1 IgM. Mas que os anticorpos já eliminaram. Essas crianças, elas já estão respirando bacilo, entendeu? Ali. Estou respirando bacilo porque ela está na escola? Não, ela está respirando bacilo porque ela vive numa área que tem muito bacilo. Nós vivemos numa área que tem muito bacilo. O estado do Pará é um estado considerado de endemia muito alta. Então você sai na rua, você vai nos lugares fechados, você está respirando isso aí. Quais são os sintomas, hein, doutor? Quando a pessoa não sabe o que é da dormência, como é que é? Então, os primeiros sinais, eles são um deles é esse que você falou, dormência, né? Então você tem a alteração da sensibilidade nas mãos, nos pés, na face, na realidade em qualquer parte da pele, né? Além da alteração de sensibilidade, você pode ter diminuição de força. Por quê? Porque os nossos músculos também são inervados. Então, se eu corto a inervação do músculo, eu vou perder força. E por isso que eu faço a garra. Então, alteração de sensibilidade, perda de força, são assim, sintomas fundamentais da hanseníase, né? E há um paradoxo. O que é o paradoxo? Você pode ter dor. Ao mesmo tempo que você pode ter ausência de sensibilidade, você pode ter dor. Então, uma das perguntas que a gente faz para as pessoas que vão com a gente, no sentido de direcionar se tem hanseníase, se não tem hanseníase, tem dor nos braços, nas pernas? Não, eu tenho dor nos braços e nas pernas. Se você tiver gente com dor nos braços e nas pernas, na nossa região aqui, hiperendêmica, uma das doenças que tem que ser pensadas é a hanseníase. Aí você tem testes para fazer, você tem uma semiologia médica para proceder. Então, uma consulta minha, por exemplo, para fazer um diagnóstico, dura 30, 40, 50 minutos, pelo menos, para a gente fazer isso. Então, não tem como ser rápido. Né? Existe um teste rápido para testar esse anticorpo, anti-PGL1 IgM, mas o anticorpo ele só serve para dizer se você está em contato ou não, tem alguém próximo de você que tem o bacilo ou não. Então, isso te dá uma ideia. Mas nós temos hoje outros testes, por exemplo, o PCR, que muita gente fez para a Covid, por exemplo. Você fazia aquele teste do nariz, né? E aí aquilo ali ia para o LACEN para fazer um PCR do vírus, né? Do material do vírus. Nesse caso, a gente faz um PCR do DNA do bacilo. E aí amplifica o DNA do bacilo. Aí você consegue ter uma sensibilidade muito maior. Então, a gente faz isso hoje com raspado aqui do lóbulo auricular, né? O que tem disponível normalmente nas unidades de saúde e tal, chama baciloscopia. Você raspa aqui e aí você coloca numa lâmina, você cora e vai olhar no microscópio. Quer dizer, você tem que encontrar o bacilo ali. E é visto no microscópio. É visto no microscópio. Só que esse teste é um teste que a sensibilidade dele é muito baixa. Tá. Então, tem margem de erro aí. Você precisa ter muitos bacilos para comprovar. poder encontrar um na lâmina. Entendi. E assim, se você não tiver uma pessoa muito bem treinada para fazer isso, não vai encontrar. E em quanto tempo você consegue saber, tipo assim, quanto tempo fica evidente que você tem, mesmo você não tendo procurado ajuda médica? Você fala, esse cara aí está com esse problema. Demora muito? Pois é, para o bem ou para o mal, a hanseníase é uma doença crônica, lenta, de longa duração. Então, você pode respirar o bacilo hoje e ter doença daqui a 30 anos. Então, isso é um problema. Deveria ser uma coisa boa para nós, né? E assim, nós temos ferramentas hoje para detectar o bacilo aqui na orelha, cedo, antes de acontecer qualquer outra coisa com você. Então, essas ferramentas, no nosso ponto de vista, já deveriam estar disponíveis
para todos. As ferramentas que você fala, os Ferramentas, testes laboratoriais. Eu posso raspar o lóbulo auricular, que é o que a gente faz na unidade de referência. O senhor disse que podia estar disponível pelo SUS, por exemplo. Poderia estar disponível pelo SUS. Quando eu estive no Ministério da Saúde, passei um ano e meio no Ministério da Saúde, convidado pelo Dr. Nésio Fernandes, que foi o secretário de Atenção Primária à Saúde, e eu era o coordenador geral de atenção às doenças transmissíveis. Ele me convidou para esse cargo. E nós fizemos um projeto e deixamos tudo pronto, inclusive com verba disponível, para que nós tivéssemos este PCR disponível para os contatos das pessoas com hanseníase. Então, você teve hanseníase? Teve hanseníase. Tá, então eu trato você. Eu não preciso fazer um PCR em você. Mas você tem 10 contatos, 20 contatos, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que moram na tua casa e tal. Esses aí eu preciso examinar e estaria disponível, deveria estar disponível para eles o teste PCR. Por quê? Porque se eu detectar um bacilo cedo na sua orelha, eu preciso fazer alguma coisa para que você não vire um doente daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Você está ainda no setor de sugestão, mas isso poderia, aí já vai entrar a política aqui, isso poderia virar uma luta, né? Não, com certeza. Porque imagina o prejuízo que se com tem certeza. para uma pessoa. Os prejuízos são enormes, né? É uma vida, né? É bem interessante isso, porque assim, você tem um prejuízo individual, quer dizer, o negócio do isolamento, tem gente que perde emprego, uma das drogas ainda escurece a pele, então as pessoas sabem que... Propriamente para o governo, cuidar de uma pessoa assim não é barato. Não, o custo é muito alto. Né? Então os testes ficariam muito mais evidentes. Só de INSS, os últimos 10 anos, né? Nos últimos 10 anos, isso tem um trabalho que está publicado por um colega da Universidade de São Paulo, que é hoje presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, o professor Marco Andrei, um aluno dele de doutorado publicou isso. Nos últimos 10 anos, o Brasil gastou 5 bilhões de reais com a hanseníase, com pessoas que foram aposentadas, com pessoas... Não, só com pessoas que estão aposentadas por conta da hanseníase. O INSS que só gastou. O INSS, 5 bilhões. Aposenta e paga, e tem as pessoas que têm hanseníase e que têm alguma deficiência têm direito, né, a benefício. A aposentadoria ela é imediata? Ela é imediata, mas você precisa de laudo e tal. E precisa ter não é só ter hanseníase, é ter hanseníase com consequências de deficiência física, né? Se de repente você tem uma campanha para fazer testes, isso vai sair muito mais barato. É muito mais barato do ponto de vista individual, social, econômico. Assim como você imagina o Brasil gastar 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Imagina você fazer uma campanha como fez para a Covid, para H1N1, seria mais uma das campanhas. O custo é muito menor. E você evitaria todos esses problemas. Exatamente, do ponto de vista social e por aí vai. Agora, para quem é de reserva quilombola, para quem é de povos originários, existe uma atenção para esse pessoal? Então, indígenas. Até pouco tempo se acreditava que os indígenas não tinham hanseníase, o que não é verdade. Na realidade, estava faltando diagnóstico. Sempre tiveram, né? Sempre tiveram. Nós temos um problema grave, Valmir, que é a falta de diagnóstico. No ano 2000, a OMS declarou a hanseníase como eliminada como problema de saúde pública. O que as pessoas entenderam? Não tem mais hanseníase, a partir do ano 2000. E aí se deixou de ensinar. Então as pessoas, os colegas, estão saindo das universidades sem saber o que é hanseníase, nunca viram um caso. Então os casos vão passar na frente deles e não vão dar diagnóstico. Então nós temos um problema grave no mundo hoje. A medicina hoje não ensina? Não ensina nas universidades, nas faculdades, a maioria como é que não faz? Tem. Para o dermatologista novo? Então, os dermatologistas aprendem alguma coisa, né? Mas acho que falta muito. Né? Nós demos treinamentos no Brasil inteiro, nos últimos 20 anos, desde que eu comecei a trabalhar com hanseníase, eu dei treinamento. E em 2019... a diretora da Escola de Saúde Pública do Mato Grosso entrou em contato comigo, porque eu era presidente da SBH, e me disse, olha, nós temos um problemaço no Mato Grosso, igual ao do Pará, com a hanseníase. O que a gente tem que fazer para resolver o problema? Eu falei, olha, estou cansado de dar treinamento. Eu acho que a gente tem que formar gente. O Brasil não formava um hansenólogo há 40 anos. Nós deixamos de formar, porque todo mundo achou que o problema ia resolver. Porque como tinha antibiótico para resolver, e o antibiótico resolvia a maioria dos casos, nós não vamos mais ter hanseníase. Então, desde lá,
já veio uma queda no ensino, e aí depois do ano 2000, que disseram que Foi a OMS declarou como eliminada como problema erradicada. Eliminada. Menos de um caso por 10 mil habitantes. Tá. Então, está eliminada. E a ideia era que a bactéria não tivesse mais força para seguir nessa quantidade, o que é uma expectativa equivocada dos colegas epidemiologistas. Está mais ou menos no nível de sarampo, catapora? Exatamente. Essas aí, está controlado. Mas se você para de fazer a vacinação, volta de novo. Está acontecendo nos Estados Unidos. Eu lembro agora. que a Argentina estava produzindo muito sarampo, catapora, e estava entrando pelo Brasil. Entra Paraguai. Entra para o Brasil. Temos problemas com paralisia infantil. Ainda, né? E o Brasil está em risco agora de ter novamente paralisia infantil. Por quê? Porque a migração é grande, você tem uma globalização muito grande, e aí essa globalização faz com que as pessoas migrem muito, né? Então há essa chance, por isso que tem que ter, a vacinação tem que continuar, ela tem que continuar. Vocês nos congressos, nos seminários, né, vocês sugerem as pessoas, aquela história, sugerir uma coisa, a luta é uma outra história. Me parece que essa é uma área da dermatologia, ou essa área precisa de alguns reparos e atualização junto ao Ministério da Saúde, né? Pois é, aí o que a gente fez, né? A Sociedade Brasileira de Hansenologia, a hanseníase hoje é uma área de atuação, né? Então, nós temos 6 especialidades que podem ser hansenologistas. Então, como eu falei antes, né, eu acho que talvez tenha passado batido, eu falei, a hanseníase não é uma doença de pele, ela é uma doença sistêmica que tem manifestação na pele. E por isso os dermatologistas sempre cuidaram da hanseníase, mas isso é a hanseníase do século passado, né? Hoje nós temos uma hanseníase diferente. Tem menos lesão de pele e tem mais dor, perda de sensibilidade e perda de força. Porque a bactéria está dentro do nervo, né? Então diminuiu por conta do tratamento. E ela só vai única e exclusivamente para o nervo. Ela não atinge outras áreas. Ela vai para todos os lugares. Então você tem bactéria no fígado, você tem bactéria na medula óssea, você tem bactéria em glândulas. O sistema nervoso central hoje já tem trabalhos mostrando que existe hanseníase também no sistema nervoso central, né? Então, assim, são coisas novas, né? Por quê? Porque nós temos hoje mais ferramentas, de novo, quando eu falo ferramenta, nós temos exames de imagem que são muito mais sensíveis hoje do que eram no passado. Ciência e tecnologia juntos. Juntos. Né? Então, nós estamos vendo coisas hoje que a gente não via antes. Hoje você pode fazer um ultrassom de nervo, especificamente, e mostrar, não, esse nervo aqui, olha, ele está aumentado de volume em relação ao outro do outro lado. Então, se ele está aumentado de volume em relação ao outro do outro lado, num determinado grau, isso aqui, a primeira doença que você tem que pensar é hanseníase. Interessante, nós estamos conversando aqui, e o senhor já revelou um monte de coisa, de consequência de hanseníase e de outras doenças tropicais, e que, a partir da declaração da OMS, ela foi, eu usei erradicada, você falou outra... Eliminada como problema de saúde pública. E aí para-se de se estudar. Se a OMS diz que não, né? Exatamente. Então não se estuda. Exatamente. Isso é um absurdo, né? E aí nós temos, por exemplo, lugares, a Ilha de Comoros. A Ilha de Comoros tem 300... Austrália? Não, fica ali no Pacífico, né? Tá. A Ilha de Comoros tem 300 mil habitantes. Uma ilha com 300 mil habitantes declarou a hanseníase eliminada como problema de saúde pública em 1999. Tá. No ano de 2015, a Ilha de Comoros tinha, né, em 2015, estamos em 2025. Em 2015, a Ilha de Comoros tinha o maior percentual de crianças com hanseníase no mundo. Mais de 30%. Ele declarou em 99? Declarou em 99. Eles declararam, e aí o pensamento qual é? Não tem mais. Então eu não preciso, eu tenho um monte de outras coisas para fazer na saúde. Sim. Certo? Então eu não preciso me preocupar Vamos esquecer com isso aqui. Esquece isso aqui. Como esquece, ela é uma doença lenta, crônica, de longa duração, e ela vem lentamente ali, né, no silêncio, se proliferando. Então, quando chegou em 2015, dos casos de hanseníase diagnosticados no país, mais de 30% eram em crianças. É o maior percentual do mundo. Então, significa que as crianças vieram com a hanseníase. Exatamente. Cresceram com a hanseníase. Então, isso, assim, você olha o dado e fala, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E hoje nós temos muitas ferramentas. Um dos meus slides das minhas aulas é o seguinte, e mostrei isso no Japão agora. O meu penúltimo slide era para que serve toda a tecnologia produzida no mundo
se não chega a quem mais precisa. Exatamente. Né? Quando é que a hanseníase, quando é que a doença para de ser uma doença mortal sem... Quando é que a medicina encontra o caminho para se salvar as pessoas? Acho que é melhor colocado. Na década de 1940, com o surgimento dos antibióticos, surgiu a Dapsona, que foi o primeiro antibiótico que assim, deu uma ideia de que a gente poderia resolver o problema. Porque as fotos que tem dos leprosários que fizeram uso da Dapsona nos pacientes, elas são fantásticas. É um milagre. A pessoa estava completamente desfigurada, recebeu Dapsona por vários meses e tal, e a outra pessoa ficou curada, né, naquele período. Então, ali, quer dizer, nós estamos falando da metade do século passado, né? Ali se achou, bom, agora nós vamos conseguir controlar isso. E aí começaram a aparecer os problemas depois de alguns anos. As primeiras cepas de Mycobacterium lepra resistentes à Dapsona. O bacilo, ele está aqui tentando viver nesse planeta igual a gente. Ele está se esquivando ali, né? Exatamente. Você tem um problema, você controla o problema para continuar vivendo. O bacilo tem um problema, ele se adapta, sofre, né? Ele se adapta, ele sofre mutações para continuar sobrevivendo. E esse bacilo que nós temos hoje, que está circulando na Amazônia, circulando em outros lugares, no Brasil inteiro, né? É um bacilo que tem muita mutação. E essas mutações já causam resistência aos medicamentos. Ela já foi de um jeito e hoje é de outro. E aí, muito provavelmente, isso está causando também uma alteração em como ela se comporta, né? Antigamente ela ia muito mais para a pele e agora está ficando muito mais dentro do nervo. Eu lembro que aqui em Marituba nós tínhamos uma colônia ali, né? Isso. Como é que era mantido aquilo ali? Como é que as pessoas viviam naquela época ali? Então, ali você tinha... Nós trabalhamos hoje... Eu voltei do Japão em 99 e criei um laboratório chamado Laboratório de Dermatoimunologia. O Laboratório de Dermatoimunologia foi inaugurado em 2001 dentro da ex-colônia de Marituba, num prédio da Sociedade de Pobres Servos da Divina Providência. Muita gente passou por ali, né? Muita gente. E aí nós existia uma cancela e ali dentro da colônia tinha tudo, tinha prefeito, tinha delegado, né? Ali dentro da colônia. E você era considerado uma pessoa morta para a sociedade. Você... tinha lugares que você tinha uma cerimônia... A própria família, né? Deixava meio de lado, né? Então, tinha lugares que você tinha uma cerimônia de enterro daquela pessoa. Ainda em vida? Ela ia para a colônia e virava uma outra pessoa. Virava coisa. Virava uma pessoa que ficava isolada lá. Impressionante. Então, assim, veja, nós tivemos isolamento em colônia até a década de 1980. Pois é, eu lembro disso, eu garoto. 1980. Eu lembro que o Papa João Paulo II veio ao Brasil em 1980 e fez questão de ir lá. Foi lá na colônia. E visitou, né? Sim, visitou. Você era estudante já nessa época? Visitou, na década de 80 eu era estudante de medicina. Pois é, então isso deve ter chamado a atenção de vocês na época. Né? Na época sim, ele veio aí, né? Eu tinha um tio que era de lá de dentro, ele tinha... hanseníase, ele era jornalista e tomava conta, doutor Aldalúcio Calado, era meu tio e era da família. E, aliás, eu tive muitos outros. Ele era casado com uma tia minha que também tinha, e tive outros familiares, mas só que a partir daí, todos eles ficaram tranquilos, curados, e isso aí não foi problema. Mas até isso acontecer, muita gente, infelizmente, morreu, né? Isso. E aí, diferente da tuberculose, porque a tuberculose, o que acontece com a tuberculose? A tuberculose, a pessoa morre. Isso. Né? Então, você tem uma declaração de óbito com a tuberculose. Exatamente. Quer dizer, a pessoa teve tuberculose, morreu de tuberculose, tem uma declaração de óbito. Morreu. A morte é o final, né? A finitude. Acabou. Para o paciente de hanseníase, muitas das vezes, e isso infelizmente continua acontecendo hoje, a pessoa morre em vida. Que coisa. Hein? É isso que eu estou falando para você. É o isolamento da família, é a perda do emprego, as condições sociais se deterioram muito. Então você tem muitas pessoas nessa situação. Um isolamento, né? Isso continua acontecendo. Agora, você como é que tem uma criança, por exemplo, chegando com uma mão assim,
já para o diagnóstico, uma criança com 5 anos, 6 anos, é inadmissível em 2026. Agora, como Nós é, que estamos em 2026. como é que essas pessoas se isolam se hoje em dia não existe mais um local para elas? Não, a família não vai mais visitar. Ah, sim, fica ali. Tem gente que diz, por exemplo, olha, a minha família ia todo final de semana lá, a gente se reunia, fazia churrasco, não sei Hoje o que, não vai mais. ninguém. Aí é que se diz morre em vida. Né? Morre em vida, que a pessoa fica completamente isolada. Claro que você tem mecanismos, você tem os movimentos sociais, você tem lugares que acolhem essas pessoas, né? Mesmo não sendo um isolamento oficial, né? Você tem lugares que essa pessoa pode ir, você tem grupos de autocuidado, que a pessoa pode se juntar e discutir isso com outras pessoas, que aconteceu a mesma coisa. Eu ouvi né? uma história sobre hanseníase aqui, olha, acho que tem mais de 200 anos, o seu show que trabalha com isso pode confirmar. É que o bairro do Guamá começa assim. Sim. A população do bairro do Guamá, ela é feita como é que a gente pode chamar? De hansenianos, para começar o bairro e isolar do resto da cidade. Isso é verdade? É verdade. Em 1880, mais ou menos, um dos primeiros leprosários do Brasil foi o leprosário do Tucunduba, no Guamá, ali perto da universidade. Sim, sim. Pertinho da universidade. E aí, com a expansão da cidade para ali, para aquele lado, né, resolveram tirar de lá. Aí a opção foi a Colônia do Prata. Marituba, né? Não, Onde é que é o Prata? Primeiro a Colônia do Prata. A Colônia do Prata é a 100 quilômetros de Belém e Igarapé-Açu. Tá. Né? Então você tem a Colônia do Prata a 100 quilômetros. Isso aconteceu em Fortaleza, aconteceu em São Luís, aconteceu em todos os lugares. A fazer a 100 quilômetros do município um leprosário. Para fazer um isolamento. Isso né? foi até 1920. Então as pessoas eram mandadas lá para a Colônia do Prata. Depois, já na década de 40, e aí fizeram a Marituba, que aí já era mais próxima, 18 quilômetros do centro de Belém. Né? E nos outros lugares, em São Luís, Fortaleza, as capitais do Nordeste, fizeram a mesma coisa também, 40 Só que 30, já 40 na década de 40, já com o remédio, né? Na década de 40 ainda não tinha o remédio. O remédio veio depois, final da década de 40, início da década de 50. Mas nós estamos atrasados um tempão. A Europa, no final de 1880, quando eles descobriram lá que era bactéria e tal, que eles começaram a controlar com o isolamento, eles começaram a fechar os leprosários, porque eles conseguiram controlar com o negócio do isolamento e tal. E mandaram um monte de gente para cá também, para o Novo Mundo, né? Sim. Isso tem comprovação. Mandaram mesmo. Mandaram famílias que tinham hanseníase para o Novo Mundo. Não. E o cara queria vir também, porque para ele era uma oportunidade nova, né? Então exato. juntou as duas coisas. Então muita gente veio para cá com hanseníase, né? E aí, assim, eles fecharam os leprosários deles lá antes do início do século passado. E nós estávamos abrindo os leprosários aqui. Então nós temos um gap aí de 40, 50 anos do que está acontecendo agora para o que estava acontecendo na Europa. Está erradicado? Em tese, sim. Né? A gente não fala em erradicação da hanseníase, porque você tem hanseníase em esquilos, você tem hanseníase em tatus, você tem micobactéria que está na natureza. Então a gente não vai conseguir erradicar, né? Então a gente consegue controlar. Então está controlada na Europa. Os casos autóctones, que são casos em pessoas que nunca saíram de lá, são poucos, né? Pelo menos o que tem na literatura. E tem vários casos em imigrantes. Mas a gente tem feito uma defesa grande na Sociedade Brasileira de Hansenologia de que isso seja revisto. Porque nós temos uma hanseníase do século XXI que é diferente da hanseníase do século passado. De novo, com diminuição de força, com alteração de sensibilidade, muita dor. Nós temos muita gente sendo tratada para outras doenças. Então, por exemplo, talvez a principal delas hoje seja uma doença chamada fibromialgia. Sim. Quando você Isso tem é muito dores, comum, né? Você tem dores e tal, e não consegue identificar o que é, é fibromialgia, né? Nós temos gente tratando para artrite reumatoide, por exemplo, mas isso vem da dores hanseníase? articulares. Então, aí o que é que acontece? Várias dessas pessoas com fibromialgia ou com artrite reumatoide estão sendo tratadas há muito tempo, com imunossupressores, inclusive, num determinado momento são encaminhadas para a gente e muitas delas a gente consegue diagnosticar como hanseníase. Então, agora, uma discussão grande lá no Japão, eu perguntei para eles, tá bom, vocês não têm mais casos há muito tempo, eles dizem que há mais de 40 anos eles não têm. Mas eles têm gente com dor nos membros superiores, membros inferiores e tal, que muitos deles têm diagnóstico, né?
E aí isso precisaria ser revisto, né? Precisaria ver se não tem um agente etiológico causando isso. Eu percebo que a hanseníase é uma coisa que ela não pode, ela tem que ser patrulhada, né? Uma coisa que tem que ficar alerta, vigilância, o tempo inteiro. E se uma pessoa naturalmente quisesse, doutor, eu não sinto nada, não tenho, mas eu fiquei com medo de algumas informações e gostaria de fazer um teste. É possível isso? Normalmente, a uma pessoa como essa, por exemplo, que vem me procurar, eu digo que eu tenho que fazer um exame clínico, que é o primeiro passo, né? Hoje nós dependemos ainda do exame clínico. O PCR é possível fazer. É possível você fazer o raspado aqui do lóbulo auricular, certo, e fazer o PCR, né? Quer dizer, você vai amplificar o DNA do bacilo. E aí, se der positivo, o que a gente faz? A OMS não tem uma resposta para isso. E o Ministério da Saúde, nosso aqui no Brasil, segue o que a OMS está falando, as regras da OMS. A nossa discussão da Sociedade Brasileira de Hansenologia é que o Brasil não precisaria seguir a regra da OMS. Por quê? Porque a regra da OMS serve para países que não têm as condições que nós temos no Brasil. Né? Então, eu reconheço que existem países na África, que são países muito pobres, que não têm condição de fazer PCR, que não têm condição de fazer nem sorologia, né, que a gente faz aqui, para detectar um anticorpo. Eu reconheço. Mas não é o caso do Brasil. Nós somos a 8ª economia do mundo, 9ª economia do mundo. Para quem? Para quê? Né? Quer dizer, ser a 8ª economia do mundo para um grupo de pessoas pequeno que vai... Exatamente. Né? E a população não poucos consegue... Poucos têm muito e muitos têm pouco. E aí a população, em geral, não consegue alcançar isso, né? Por isso que nós fizemos o planejamento para deixar o PCR para ser feito para todos os contatos. Uma pergunta, quem quiser ser especialista em hanseníase, dermatologista com ênfase na hanseníase, então, não vai conseguir ser? Vai. Aí o que acontece? Aí que nós fizemos lá em 2019, a diretora da Escola de Saúde Pública do Mato Grosso entrou em contato comigo, perguntando o que era para fazer. Eu falei, nós temos que formar gente. Nós temos que formar gente. Pois é. Fica parecendo, mal comparado aqui, que o especialista em hanseníase, ele é um professor de latim. Ou seja, já aconteceu, a gente fala todo dia, não sabe o que está falando. É isso mesmo. Não é verdade? Essa é uma comparação boa. Não sabe o que está falando, essa mas é uma ela comparação existe, boa. Né? Importante. Mas assim, para a população entender mais, né? É como se nós tivéssemos deixado de formar neurologistas, por exemplo. Certo. Daí você tem um AVC, aí eu preciso de um neurologista. Não tem. Por quê? Porque o Brasil não forma há 50 anos. Eu tenho uma doença de pele, eu preciso de um dermatologista. Não tem. Por quê? Porque a gente não forma há 50 anos. Nós continuamos formando essas pessoas. Mas nós deixamos de formar os hansenologistas. Porque todo mundo achou, naquele momento, que não ia precisar mais, porque não tem mais. Então, o que eu disse para ela foi o seguinte, nós precisamos formar novos hansenologistas. Então, aqueles que já tinham um título de dermatologia, de neurologia, de medicina social, de medicina de família e comunidade, de infectologia, esses poderiam fazer o curso lá no Mato Grosso. Mas eles são estimulados? São estimulados. Porque deve vir uma demanda aí para isso, né? Pois é, mas o que acontece? Quando a gente começou a discutir, uma das coisas que falaram para a gente, falaram, não vai ter gente, não vai ter médico claro que tem. Querendo fazer este curso para se tornar um hansenologista, porque não vai ter, porque isso aí não tem demanda. Na realidade, nós fizemos 3 turmas, e a 3ª turma nós tivemos que fazer escolhas porque tinha mais gente querendo fazer o curso do que vaga. Então tem gente querendo. Então nós formamos, em 3 anos, 55 novos hansenologistas no Mato Grosso. Isso deu uma virada total no estado. Só tem no Mato Grosso? Esses hansenologistas estão no Mato Grosso, 2 deles migraram, um para São Paulo, dos 2 para o interior de São Paulo, né? E estão lá fazendo a diferença já no interior de São Paulo. Legal. Entendeu? Então, assim, mas são formados pela Escola de Saúde Pública do Mato Grosso. Tem vários deles que estão no norte do Mato Grosso, na fronteira nossa com o Pará. Aqui com o Pará. Aí o que está acontecendo? Tem gente que está saindo do sul do Pará, do sul do Amazonas, para ir estudar lá. No norte do Mato Grosso, paciente atrás de diagnóstico. Tá. Porque aqui a gente não consegue dar. Não conseguimos. Impressionante, um dos lugares que deveria mais ter cobertura para isso, né? Exatamente. E nós não temos. Eu não acredito que o Ministério da Saúde não saiba disso. É claro que eles têm esse mapeamento e podia ter um olhar, digamos, que nem precisa ser um olhar muito técnico, mas um olhar humano até. Porque é complicado, né? Imagina, você falou, uma criança com a mão travada. Pô. É porque, veja só, Valmir, olha só, a OMS fala na última milha, né? E várias das ONGs, inclusive uma ONG japonesa, né, fala na última milha. Não, nós estamos na última milha. Então vamos fazer os últimos esforços para resolver o problema da hanseníase.
Pô, só que nós estamos na última milha desde o ano 2000. 26 anos atrás. 26 anos. E estão dizendo agora que vai terminar no ano 2030. Nós estamos em 26, pô. Mas dá a impressão Daqui que dá. a 4 anos. Mas dá a impressão que a gente que a gente começou a caminhar a milha agora, porque a gente está cada vez. Pois é, mas como é que eu faço com um estudante de medicina, de enfermagem, que vai passar 4 anos, 5 anos, 6 anos na faculdade, que vai estar entrando hoje? Aí o Ministério da Saúde, a OMS, dizem para ele, olha, em 2030 não vai ter mais hanseníase. Eu vou dizer para ele estudar hanseníase para quê? Ele vai dizer, ok, eu estou fora. É isso que acontece. É isso que está acontecendo. Você diria o que para o seu filho que gostaria de fazer a dermatologia? Mas aí, então, vai fazer dermatologia, vai fazer hansenologia? Você não faz. É uma especialidade morta, porque não vai ter. Por isso que eu comparei com latim aqui, ficou parecendo com um professor de latim. O problema é que aí as pessoas estão no escuro, né? Isso é muito complicado. As pessoas que têm hanseníase estão nas sombras, sofrendo com dor, perda de força e alteração de sensibilidade. Lamentável. Mais alguma coisa sobre hanseníase? Porque eu queria só voltar rapidamente para a área de dermatologia. Vamos voltar. Não, ok. Não, é o seguinte, eu queria ter um negócio importante que é o seguinte. Nós temos um projeto na universidade hoje, chamado Projeto Genoma SUS, que é um projeto que eu tenho a felicidade, na época de estar no Ministério da Saúde, ter conseguido participar da possibilidade disso vir para cá, né? E esse projeto Genoma SUS tem uma âncora norte do projeto Genoma SUS, que é o Laboratório Genético Humano e Médica, coordenado pela professora Andrea Kelly Ribeiro dos Santos. Esse projeto ele faz genoma das pessoas, né? Então, o teu genoma, o meu genoma, o que tem neles que facilitam doenças? Então, é isso que o projeto se propõe a fazer. O ministro da Saúde teve agora, aqui recentemente, inclusive, ampliando isso, acho que para 50 mil, para 100 mil pessoas para fazer o genoma. E o maior banco de dados que nós temos nesse projeto Genoma SUS aqui no Laboratório Genético Humano e Médica é da hanseníase. Então, nós vamos ter em breve algumas respostas que nós ainda não temos, né? Por que uma população, por que algumas pessoas são acometidas, outras não, respirando o mesmo bacilo? Né? Então, isso, a genética deve dar algumas respostas para a gente. Mas, do outro lado, nós temos o Mycobacterium lepra, que, como você falou muito bem, está se defendendo para viver. Então, nós temos hoje marcadores de resistência que foram descobertos aqui na Amazônia por este grupo nosso, né, trabalhando com uma bactéria que ainda não é cultivável, mas que a gente consegue pegar ela e estudar ela, né? Então, assim, nós temos uma preocupação hoje que é a seguinte: nós estamos tratando a hanseníase com as mesmas drogas há 50 anos. Então, nas minhas aulas, mais uma vez, eu costumo dizer, se Darwin tivesse sentado bem ali, ele ia corar de vermelho dizendo que é isso, né? Porque tratando as mesmas bactérias, com os mesmos antibióticos há 50 anos, obviamente tem resistência. Todas são mutáveis, né? A gente sabe e aí disso. tem muitas resistências no DNA novas que estão sendo divulgadas agora por esse grupo, e isso é uma coisa importante, porque nós temos ciência feita em cima disso aqui na Amazônia. Perfeito. Só para a gente fechar aqui na área da dermatologia, eu queria saber quanto é que a nossa região, mais precisamente o nosso estado, para que a gente fala aqui para a maioria, quem está vendo a gente é do estado do Pará, quanto que a gente colabora com doenças tropicais por causa do nosso clima e como a gente pode se prevenir para isso? Olha, eu vou usar uma frase do professor Fernando Silveira, também meu colega, né, que trabalha com leishmaniose. Ele falou o seguinte: o estado do Pará é o único estado no Brasil que tem todas as leishmanias do Novo Mundo. As leishmanias do Novo Mundo, elas são mais de 10. O estado do Pará tem todas elas. Os outros estados, nenhum tem todas elas. O estado do Pará tem todas. Incrível. Então, assim, a nossa diversidade, a nossa biodiversidade é para o bem e para o mal. Então, nós contribuímos muito com isso, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo é que, se você pegar, por exemplo, o IDH, né, até pouco tempo, eu acho que talvez o último também seja assim, dos 10 piores IDHs do Brasil, 5 estavam aqui no Pará. Inclusive, o pior de todos, que eu acho que era Melgaço, Portel ali. Burralinho, 2 ou 3 ou mais estavam na Ilha do Marajó. Então, assim, isso facilita para essas doenças, né?
Porque quando você melhora as condições sociais da população, você melhora a vida e dificulta para essas doenças. Né? Porque, por exemplo, você tem aglomerados populacionais, facilitam isso, né? Pessoas sem sanitarismo ali, né? Nós tivemos um surto de raiva há alguns anos atrás no Marajó, né? Eu estive no local, trabalhando com hanseníase, mas estive no local. Então as pessoas mostraram para a gente onde é que dormiam. Elas iam para o meio da floresta e dormiam em uns lugares improvisados, assim, com cabanas, né? E a família ficava ali, porque você vai trabalhar uma semana... Não, aí fica um mês, fica 2 meses, aí fica todo mundo dormindo ali e tal, sem parede, sem nada. Então, o morcego está ali, né, você tem corte de floresta, o morcego sai dali e vem procurar alimentação. E a alimentação é em humano. E aí você teve transmissão de raiva, né? Então, quer dizer, você tem tanto a biodiversidade quanto a situação social, né, da população, que juntas facilitam para essas doenças todas. Antes da gente encerrar, deixa eu dar um recado aqui da Mama Cutina. Você que está assistindo os jogos da Seleção Brasileira, outras seleções, a Copa do Mundo, vai ali na 16 de novembro, ali no Chapéu Virado, você que está passando em Mosqueiro e vai curtir os jogos lá, tem promoção, hein? Se liga aí. Alô, torcedores de plantão! Copom na Mama, com vantagens incríveis para você torcer com a gente. Assista aos jogos com a gente na casinha e ganhe vantagens imperdíveis, que vão de chopp em dobro, combo promocional, roleta de prêmios e muito mais. Fica ligado na nossa agenda de transmissões dos jogos, porque tu já sabes, Copom na Mama! Vem de Copa, vem de Mama, vem assistir aos jogos com a gente. É isso aí, a Mama Cutina está aí na 16 de novembro, aí no Mosqueiro, vai lá, tem promoção para dia de jogos, tem uma cozinha italiana maravilhosa, ainda lá, chefiada pelo chefe Rai. Não perde, hein? Doutor Cláudio, muito obrigado pelos esclarecimentos e muitas coisas reveladoras aqui nesse bate-papo aqui, e acredito que foi de grande valia para quem nos acompanhou, tá legal? Eu acho que sim, eu espero que tenha sido, espero que as pessoas que vejam isso tenham esse alerta, né, que fiquem antenadas aí para alteração de força, perda de sensibilidade. É importante sempre que a gente converse sobre hanseníase, a história da doença está mudando, isso está silencioso, então a gente precisa realmente falar para que as pessoas entendam e possam se cuidar. Eu agradeço a você, Valmir, Binho, tivemos uma conversa aqui antes, né? Então, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui hoje e por esse papo descontraído. Obrigado. E abraçando a família lá, Sim, né? seu pai lá. Papai tá em casa, né? Em casa, agora né? Tá mais retirado. Doutor Birajara, ao isso, Camilo. Isso, Camilo, Fábio. Tá faltando o Fábio também, nunca mais vi o Fábio também. Mas certo. É um amigão. Obrigado pela presença. Valeu, Valmir. Conversei com o doutor Cláudio Salgado, dermatologista, especialista em hanseníase. Espero que você tenha gostado, porque foi revelador, né? Contou muitas histórias interessantes e muitos ensinamentos para quem acompanhou a gente. Gostou? Então dá um like, curte, compartilha. Semana que vem a gente volta aqui no Sal Podcast. Valeu!